Fala, gente, eu sou o Lucas Tardan e por acaso você é uma daquelas pessoas que dizem não tenho muito interesse em anime? Bom, se você é essa pessoa, não tire desse vídeo agora, porque eu vou tentar convencer você com 5 cenas que eu acho sensacionais em animes, você assistir animes. E é lógico que muitas pessoas estariam preocupadas com spoilers, mas se você não assiste anime, então você já não assistiria em primeiro lugar, né? A lista dos animes de onde eu vou tirar as cenas do vídeo de hoje são, em ordem, Naruto, Fate Stay Night, Steins Gate, Neon Genesis Evangelion e Fullmetal Alchemist. E a forma como eu organizei a ordem dessa lista foi colocando as cenas numa ordem de importância para a trama geral do anime. Então, se você ouvir a parte de Naruto, não afeta tanto o andamento geral da história. Se você ouvir de Steins Gate, já afeta bastante, e se você ouvir de Fullmetal, estraga a história toda pra você. Vamos começar com Naruto, com a cena da morte de Jiraiya. A trama de Naruto não é muito complexa, ela funciona em arcos muito simples e não são maravilhas de roteiro. Mesmo o enredo geral da série é o básico de um mangá para meninos, o chamado shonen, que prega o não desistir do seu sonho. Mas ainda assim, não desistir do seu sonho é uma lição que eu acho que todo mundo meio que pode se identificar. E a relação do sacrifício e da superação de limites, que ao longo da série com personagens como Itachi e Rock Lee, nos fizeram chorar muitas vezes. Mas a cena que pra mim realmente faz valer a pena assistir esse anime é justamente a morte do Jiraiya. Esse é um homem que viveu desde a infância querendo fazer algo de relevante para o mundo, mas só conseguiu falhar todas as vezes. Ele não pôde convencer o melhor amigo a não caminhar pela escuridão, ele não pôde salvar o seu mestre e nem o seu aluno e foi rejeitado a vida inteira pela mulher que ele amava. Apesar de tudo isso, ele sempre levou essas falhas com um sorriso no rosto, porque ele acreditava que poderia justificar todas elas se tivesse um fim digno. E no fim da sua vida ele é morto pelo inimigo segundos depois de descobrir o seu segredo. Com o coração já parado e o corpo sem lhe responder, ele perde a consciência e morre na escuridão. Até que ele se lembra da lição que ele deu para o Naruto, que é justamente o centro da série, de nunca desistir. É aí que, por pura força de vontade, o Jiraiya consegue fazer o corpo responder por mais alguns segundos para deixar uma última mensagem. Olha, já vi muita força de vontade, mas o nível que é preciso para voltar da morte eu só vi nessa cena. E o segundo anime é Fate Stay Night, na cena específica sobre a identidade do Archer. A trama de Fate Stay Night acompanha o garoto Shiro, que após perder toda a vizinhança no incêndio, é adotado por um mago e sofre desde então da síndrome do sobrevivente. Para piorar essa situação, o mago admite no seu leito de morte que o seu sonho de infância era se tornar um herói, mas se ver dessa forma vira impossível depois de se tornar adulto. O garoto Shiro assume o sonho do seu pai adotivo e ele morre com um sorriso no rosto. E é justamente aí que essa paz para o pai adotivo do Shiro vai se tornar também a maldição para o garoto. Porque desde então, nessa ânsia de salvar o mundo inteiro, o Shiro anula o seu senso de identidade, vivendo basicamente só para os outros. Ele acaba num conflito entre magos que invocam espíritos heróicos de outras épocas para batalhar pelo Santo Graal, um dispositivo que poderia conceder qualquer desejo. Mas a cena que realmente faz valer a pena a segunda rota desse visual novel é sobre a identidade de um dos espíritos heróicos invocados. O arqueiro, ou Archer, de cabelo que perdeu o pigmento e pele queimada pela magia, é o próprio Shiro, num futuro distante. O garoto Emiya Shiro e o espírito heróico Emiya acabam numa batalha entre o ideal de ser um herói e como esse ideal é falho. Você já imaginou acreditar cegamente em um sonho, sacrificar tudo na sua vida para alcançá-lo, e aí chegar uma versão futura sua, que alcançou esse sonho, te dizendo que ele é vazio? Essa foi pra mim definitivamente uma das discussões de mais tirar o fôlego no mundo dos animes. A terceira cena é do anime Steins Gate e é justamente a cena sobre salvar a personagem Kurisu. A trama de Steins Gate é sobre o laboratório liderado por Okabe Rintaro e a descoberta de uma máquina capaz de enviar mensagens para o passado. Só que conforme eles testam essa máquina, a agência governamental CERN acaba enviando agentes
para capturar os membros do laboratório e acabam matando a amiga de infância do Okabe. E aí ele começa a fazer sucessivos saltos temporais, tentando chegar numa realidade onde a sua amiga de infância não morra. O problema é que apenas ele consegue manter as memórias das realidades que já passaram, e a cada vez que ele viaja, o estresse pós-traumático da morte dela e a sua sensação de isolamento só aumentam. A única que consegue diminuir a crescente insanidade desse caminho é justamente a cientista Maxe Kurisu, chamada carinhosamente por ele de Christina, por quem ele acaba se apaixonando. Conforme o Okabe está prestes a conseguir salvar a sua amiga de infância, ele também se lembra que na realidade original, a Maxe Kurisu nunca se juntou ao laboratório, porque ela foi assassinada naquela realidade. É então que, para salvar a amiga por quem ele se sacrificou em incontáveis loops temporais, ele agora tem que sacrificar a única pessoa que ficou do lado dele por toda essa jornada. A quarta cena é do anime Neon Genesis Evangelion, e a partir daqui as cenas que eu vou falar são justamente do final dessas tramas. E agora que você foi avisado, essa cena do Evangelion é justamente a cena onde fica explícito o que estava por debaixo dos panos ao longo da série, que é viver é sofrer. Neon Genesis Evangelion é um dos mangás mais bem aclamados de todos os tempos. Se você conhecer um dia alguém que se julgue conhecedor de mangás e animes, você pode ter certeza absoluta que ele ou ela tem uma opinião sobre o final dessa trama. Numa jornada que não é sempre objetiva, o jovem Shinji e todos os personagens dessa história mostram uma enorme incapacidade de se relacionar uns com os outros. Tudo isso conforme a humanidade enfrenta a ameaça dos Angels, uma forma de vida alienígena. A história é uma desconstrução da jornada do herói e do que é comum em um shonen, como por exemplo um protagonista terrivelmente incapaz de fazer qualquer coisa. Ela é absurdamente profunda em suas preposições, mas essa é uma discussão que levaria horas ou talvez até semanas. É então que no final de uma jornada que só significou sofrimento para todos os envolvidos, numa perfeita acepção do que tanto como o Schopenhauer e o Nietzsche disseram sobre viver é sofrer, o Shinji tem que tomar uma escolha. Ele pode optar por uma nova forma de vida, onde todos os humanos vão se entender perfeitamente, sendo todos parte da mesma coisa, ou pode retornar à humanidade para o que ela era, todos separados em entidades individuais e incapazes de se relacionar sem se machucarem. E mesmo apesar de toda a dor, o Shinji escolhe retornar à humanidade para o que ela era antes. Agora, o porquê dessa escolha é justamente a questão que faz a gente discutir o Evangelion por semanas. E o quinto anime é o Fullmetal Alchemist. Aqui eu vou parar de novo para dizer para você que se você não viu o anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, nem leu o mangá, faça isso agora antes de ver o que eu vou falar. Essa cena que eu vou falar do Fullmetal está no final da trama, justamente aqui no último mangá da série, e é a cena que diz sobre o que realmente importa. Fullmetal foi o melhor mangá já feito para muita gente. Ele conta a história de dois irmãos que, após perderem a mãe, tentam trazer ela de volta por meio da alquimia. Mas essa ciência faz uso da troca equivalente, onde para se ganhar algo é necessário o sacrifício de algo de mesmo valor. Eles não conseguem trazer a mãe de volta e, no lugar, eles produzem uma forma de vida defeituosa e perdem um membro e um corpo inteiro no processo. Destruídos por esse experimento, os irmãos partem numa jornada para descobrir uma forma de retornar aos seus corpos originais. No fim de uma jornada que aborda religião, política, impotência, cobiça, vamos ser sinceros, quase todas as facetas da humanidade, Edward Elric anuncia que vai fazer a sua última alquimia. O homem que passou por toda essa jornada com a ajuda desse poder resolve usar a sua capacidade de alquimia como pagamento pelo corpo do irmão. Afinal, quem precisa de alquimia quando você já descobriu que tem o que realmente importa? E a verdade do mundo fica pasma com a declaração e começa a gargalhar por ter sido vencida. Você está certo, alquimista, pode levar. Leve tudo. Essas foram as 5 cenas de animes que eu acho que vão fazer você repensar sobre a sua decisão de não ver animes. Porque no final do dia a questão, pelo menos pra mim, é que sim, animes tem muitas falhas. Tem muito fanservice, tem muitas coisas que são próprias
da cultura japonesa que simplesmente não traduzem pra gente. Mas ele é também uma oportunidade lendária de você levar tramas e histórias para um grande público que de outra forma nunca ficaria sabendo delas. Essas foram as minhas 5 cenas, eu tenho muitas outras na minha memória, mas eu acho que essas são as mais impactantes. Se você não ficou convencido por elas, então eu acho que não tem muito que eu possa fazer. Mas para você que assiste animes, eu tenho certeza que você tem as suas cenas favoritas também. Talvez até sejam as mesmas que eu falei, mas se não forem, coloque lá embaixo, porque eu estou curioso para saber quais são as suas e até talvez ver novos animes e novas histórias. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não o faz. Como assim você ainda não se inscreveu nesse canal? Também me siga no Instagram e no Twitter. E até o próximo vídeo.